Oi, gente, tudo bem? Vamos à nossa aula de ciências, né, do terceiro ano, depois aí dessa semana que nós tivemos de avaliações, né? Então nós vamos rever aqui, aliás, nós vamos continuar, rever não, mas nós vamos continuar um novo conteúdo e dessa vez nós vamos falar sobre os recursos naturais, tá certo? Então você vai, como sempre, acompanhando aí no seu livro e a gente vai dando uma paradinha para fazer aquelas interferências que nós precisamos para tirar alguma dúvida, para acrescentar alguma coisa no conteúdo, tá certo? Então vamos lá, ó. A partir da página 226, certo? Aí no seu livro, eu já estou com o meu aqui. Nós vamos aí ver o conteúdo, ver o que de bom temos aqui, né? Nós vamos falar dos recursos naturais, uma viagem incrível. Então vamos lá, você pode ver aí logo tem uma imagem, né, do mapa, tem um carro, né, com a bagagem em cima, uma família saindo para uma viagem. Então vamos lá. Os pais de Joana e Pedro planejaram durante 3 anos uma longa viagem de São Paulo a Manaus, de carro. Deve ser muito longe, hein? Porque só daqui para São Paulo, daqui da Paraíba, aqui em Campina Grande, já é bem longe, né? Uns 3 dias de viagem de ônibus. De carro talvez seja aí uns 2 dias, né? E para Manaus, lá do outro lado do Brasil, lá na região norte, imagina aí. Eles queriam conhecer as diferentes paisagens de nosso país, o Brasil. Inclusive, isso me faz lembrar, gente, algo que nós ainda vamos estudar, mas é bom dar uma palhinha antes. O Brasil, ele é um país de grande extensão territorial, devido a ele ser muito grande, né? O clima dele vai variando, a vegetação vai variando, o relevo vai variando, tudo é variável, né? Até porque, assim, nosso país é um país que fica no continente americano, na América do Sul. Aí lá no sul do Brasil a temperatura é uma, lá no norte a temperatura é outra. E assim vai variando. E com a temperatura diferente, com certeza vai ter aí vegetações diferentes. Tem vegetações que nós temos aqui no Nordeste, aqui na Paraíba, que lá no sul do país não vai ter. Tem plantas que nós vamos ter, por exemplo, lá no norte, que aqui não tem, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo? Tem aquele que é usado para fazer sorvete, meu Deus, me fugiu da memória agora, mas deixa eu ver se eu lembro. O açaí, pronto, vamos lá. O açaí, não era o açaí que eu ia falar, não, era outra fruta, mas o cupuaçu, lembrei. O cupuaçu, a árvore do cupuaçu não cresce aqui, né? Aí tem o açaí. A gente come o açaí aqui, mas ele não vem daqui. Ele não é nativo, não é uma planta nativa daqui, né? Isso por quê? Porque o nosso clima, o nosso relevo não permite que essa planta, que esse vegetal cresça aqui. Então, vem lá do norte do país, né? Lá da nossa floresta amazônica. Então, continuando. A primeira coisa que notaram, logo que deixaram São Paulo, foi que as noites ficaram mais estreladas, sem tantas luzes e o céu limpo, né? O ambiente sem tantas luzes e o céu limpo possibilitaram que eles vissem diversas constelações. Olha que coisa linda. A parte mais legal foi ver animais que eles só conheciam por fotografia. Macacos, vacas, araras, jacarés e tatus foram algumas das espécies que encontraram no caminho. Ao chegar em Manaus, conheceram de perto a floresta amazônica nas áreas próximas à cidade. Inclusive não só em Manaus, viu, gente, que fica lá no Amazonas, mas também no Pará, né? No Amapá, no Acre, aí tem alguns estados em que a floresta amazônica, como ela é muito grande, abrange aí esses locais. Então vamos para a nossa atividade? Encerrou aqui, né? Vamos para a nossa atividade, ó. Agora vamos escrever o nome de tudo que Joana e Pedro viram na paisagem. Você vai ver aí algumas paisagens, né? E você vai descrever o que foi que essas crianças aí nessa viagem
viram, né? E a gente continua na próxima aula. Hoje o nosso assunto foi bem pequenininho, né? Mas na próxima aula a gente continua falando de recursos naturais. Mas aí você já pode ver esses recursos, né? A água do rio, a cachoeira, coisa linda, os pássaros, os animais e tantas coisas que compõem aí os nossos recursos naturais. Então fica com Deus e até a próxima aula.